todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito do livro Cântico, de Ayn Rand. Como esse livro se caracteriza como uma obra distópica, ele vai entrar para essa série de vídeos a respeito de distopias que eu estou fazendo já há algum tempo. Antes de falar a respeito da narrativa desse livro, só um detalhe a respeito do nome da autora. Esse nome, Ayn Rand, na verdade é um pseudônimo. O nome verdadeiro dela é Alissa Zinovievna Rosenbaum. A autora escreveu o texto de Cântico em 1937, mas essa obra foi publicada anos depois. E claro, ela fez algumas edições e tal antes de fazer a publicação desse livro. Essa obra é narrada em primeira pessoa e quem narra é também o personagem principal, que se chama Igualdade 72521. Em Cântico, as pessoas não têm nome próprio. A história humana se divide em tempos não mencionáveis, que ninguém pode falar sobre isso, não é apropriado, e o tempo do grande renascimento. O homem viu a grande verdade, que é esta: todos os homens são um, e não há vontade alguma, exceto a vontade de todos os homens juntos. Esse é, digamos, o conceito do que seria esse grande renascimento, porque nessa narrativa as pessoas não têm vontade própria, elas não têm desejo próprio, elas não têm pensamento próprio, ou pelo menos essa ideia não é admitida, ela não é apropriada. Se a pessoa tem um pensamento, então os outros também têm que ter, porque se só ela teve aquele pensamento, se só ela teve aquela ideia, é uma ideia má, porque se fosse uma ideia boa, todos teriam tido aquela ideia ou aquele pensamento ao mesmo tempo. O grande renascimento se deu com a derrota dos malignos. Malignos é o nome que eles usam, que os personagens usam para se referir àquelas pessoas que resistiram à ideia de se estabelecer essa sociedade que existe aqui em Cântico. E é dito o seguinte sobre esse período. O personagem Igualdade 72521 narra o seguinte: ouvimos as lendas das grandes batalhas em que muitos homens lutaram de um lado e apenas alguns poucos de outro. Esses poucos eram os malignos e foram derrotados. Então grandes incêndios assolaram as terras. Durante esses incêndios, os malignos e todas as coisas feitas por eles foram queimadas. E no incêndio que é chamado de Amanhecer do Grande Renascimento, estava o manuscrito do fogo, onde todos os manuscritos dos malignos foram queimados. E com eles todas as palavras já escritas pelos malignos. Grandes montanhas de fogo assolaram as praças das cidades por 3 meses seguidos. Então veio o grande renascimento. Interessante aqui são os termos a respeito do incêndio em que se queima tudo o que lembrar o passado, porque essa é a ideia. As pessoas que lideraram esse grande renascimento querem construir uma nova sociedade. E para isso elas destroem tudo o que atrapalharia essa ideia. Tudo que tem conexão com o passado, tudo que tem conexão com a história, aqui em Cântico, foi abolido, foi queimado, foi destruído. Isso faz a gente lembrar os livros de 1984 e também o livro Fahrenheit 451, porque em Fahrenheit 451 os livros são queimados, são destruídos. Em 1984 também, de modo que o passado é apagado. Ou no caso de 1984, o passado é totalmente modificado. Assim as pessoas vivem sem poder comparar a situação atual delas com a situação do passado. As pessoas ficam sem memória e sem referência. O mesmo se dá aqui. E a essa grande queima eles chamam de Amanhecer do Grande Renascimento. Interessante essa questão da manipulação através da linguagem. Se usar a linguagem para se referir a um período ou a um acontecimento, mas de um modo que a palavra que se usa não retrata exatamente aquilo que foi feito, aquilo que está sendo nomeado por meio dessa palavra. Não há aqui a ideia de possuir uma casa. Na verdade, as pessoas moram em lares coletivos. Por exemplo, os varredores de rua, as pessoas que limpam as ruas, moram no lar dos varredores de rua. Os estudantes moram no lar dos estudantes, ou seja, é um lar coletivo. São lares de acordo com o tipo de trabalho que as pessoas executam. E no caso das pessoas que não trabalham, os estudantes, elas ficam num lar dos estudantes. Há também o lar dos inúteis, que é um local para pessoas
que já completaram 40 anos, porque aqui a situação é tão degradante que após 40 anos as pessoas vão para o lar dos inúteis. Elas já não trabalham mais. Se elas conseguirem chegar aos 45 anos, coisa raríssima, elas são chamadas de anciãos. Esse é o nome, anciã é o nome que se dá a justamente alguém que consegue passar, ou melhor, completar 45 anos. Além dos lares coletivos, há também o Palácio da Detenção Corretiva, que nada mais é do que um presídio. Há também o Palácio do Conselho Mundial, que é o órgão da verdade. Lembrei-me logo de 1984, porque há o Ministério da Verdade, que de verdade não tem nada. Aqui há o órgão da verdade. E acima dos portais desse palácio está escrito: somos um por todos e todos por um. Não há homens, exceto o grandioso nós, uno, indivisível e eterno. Há o Conselho Municipal, o Conselho Estadual e o Conselho Mundial. Há também o Conselho de Vocações, que é responsável por dar o mandato de vida de uma pessoa. Quando uma pessoa atinge a idade de 15 anos, ela completou seus estudos, ela deixará de ser estudante. E o Conselho de Vocações irá dizer a ela qual profissão ela deverá exercer para o resto da vida. Então, digamos que a pessoa queira ser artista, queira ser desenhista. Se o Conselho de Vocações disser a ela, você vai ser carpinteiro, ela terá que ser carpinteiro. Ela não poderá ser artista, ela não poderá exercer uma função que ela gosta. Há também o Conselho do Lar, o Conselho dos Eruditos e o Conselho de Eugenia. A respeito da jornada de trabalho e do dia a dia, do cotidiano das pessoas que vivem na cidade, tudo isso é bem controlado. O dia a dia, o que elas fazem todo dia, é exatamente determinado pelo Estado. Não são elas que determinam, todas elas fazem a mesma coisa. Tudo é programado. Pela manhã, as pessoas têm 30 minutos para se vestir e fazer a sua primeira refeição. Após isso, 5 horas de trabalho pela manhã. E após as 5 horas de trabalho, elas têm 1h30 de pausa para ir ao lar, almoçar e retornar ao trabalho. À tarde, elas trabalham mais 5 horas. À noite, elas têm 1 hora para jantar. E após o jantar, a campainha toca. As pessoas em fila única vão para os salões da cidade para o encontro social, onde elas ouvirão discursos de líderes visitantes, bem como ouvirão discursos a respeito dos deveres delas. Após o encontro social, eles cantam hinos. É quase como se fosse um culto. Aliás, lá na frente vai dar para se perceber que a coisa se parece um culto ao Estado, um culto a esse sistema de coisas, a forma como as coisas estão ordenadas. Após o encontro social, as pessoas retornam ao lar e esperam novamente o toque da campainha. Após a campainha tocar, elas fazem uma fila e elas vão para o Teatro Municipal, onde elas terão 3 horas de recreação social. E o que é essa recreação? As pessoas assistem peças teatrais que consistem em 2 grandes coros do lar dos artistas que perguntam e respondem juntos em 2 grandes vozes. O tema das peças é o quê? É o trabalho duro e como ele é louvável. Não existe esse negócio de assistir a uma peça em que um artista canta, em que um artista atua. Não, as peças aqui são simplesmente 2 grandes coros, 2 vozes e o tema é sempre o trabalho e como ele é maravilhoso. Essa é o tipo de recreação que eles têm. Então, na verdade, ao dizer aqui que há 2 grandes coros com o lar dos artistas, na verdade isso não chega a ser arte. Eu diria que isso aqui é propaganda, porque tudo é feito para propagandear aquele sistema, aquele tipo de governo debaixo do qual as pessoas vivem. Tudo é uma lavagem cerebral, tudo é feito para as pessoas aceitarem aquela situação, para controlá-las mesmo, de modo que elas não possam se rebelar ou tentar fazer diferente daquilo ali que foi pré-determinado. Após essa peça, elas retornam ao lar e dormem. E aí acordam quando a campainha tocar, porque tem isso também, não há horários específicos. É o conselho do lar que determina que horas são. A ideia de individualidade, propriedade e relacionamento é inexistente aqui.
Não existe essa coisa de meu amigo, minha amiga, meu colega de trabalho, minha esposa, meu filho, minha casa, meu carro, meu cachorro. Não existe isso aqui. As pessoas não se casam, elas não namoram, elas não noivam. Uma vez por ano, homens acima de 20 anos e mulheres acima de 18 anos vão para um lugar chamado Palácio do Acasalamento Municipal para que eles procriem. Mas quando as crianças nascem, elas não têm contato com os pais e vice-versa. As mães não conhecem seus filhos. Os pais não conhecem seus filhos. As crianças nascem, são logo separadas, porque, como eu disse, não existe a ideia de meu filho, minha mãe, nada disso. As pessoas procriam para manter, para aumentar a população e para continuar aquele sistema ali, mas não existe a ideia de minha família, a ideia de construção de família mesmo. As pessoas procriam, elas nascem para trabalhar para os outros, para trabalhar para manter aquele sistema ali. E claro, como as pessoas acasalam, o termo que é dito aqui na primavera, as crianças sempre nascem no inverno. Os casais formados para praticarem relações sexuais, como eu disse uma vez por ano, são determinados pelo Conselho de Eugenia. Nessa narrativa, a linguagem é feita de modo a manipular. Então, muitas vezes se usam expressões para representar situações, para representar grupos ou órgãos, coisas relacionadas à organização da cidade, nomes esses que não querem dizer exatamente aquilo. A linguagem é manipulada. A fala e a escrita são sempre feitas no plural. Se um personagem aqui quiser dizer eu estou bem, ele diz nós estamos bem. Se um personagem diz que uma pessoa é bonita, ele não vai dizer você é bonita, ela é bonita. Ele vai dizer vocês são bonitas, elas são bonitas. Tudo é feito, tudo é dito, é expressado no plural, com o pronome nós. Porque os pronomes pessoais que caracterizam um indivíduo, tudo que é referente a uma pessoa só, a um indivíduo só, simplesmente não é utilizado, é impensado. Foi abolido, melhor dizendo. Então as pessoas acabam, mesmo que elas quisessem expressar algo que é somente delas, elas não conseguiriam, porque não há palavras para isso. Isso me lembra também de 1984, quem já leu também se lembrará disso, a respeito, no caso da novilíngua, em que é o idioma que será substituto do velho idioma, que é assim que é mencionado o inglês em 1984. Então lá há o novo idioma, que é um idioma com um número de palavras menor, mas limitado, de modo que vai limitar o pensamento das pessoas, vai limitar a percepção delas, a consciência delas, a capacidade delas de se expressar também. Então aqui várias palavras foram abolidas justamente para limitar, para forçar as pessoas a se expressarem e a pensar conforme foi estabelecido. Pronomes possessivos para se referir a um único indivíduo: meu, seu, teu, minha, sua, tua, meus, seus, teus, minhas, suas, tuas, não existem. Não existe o uso de pronomes como eu, ela, ele, tu. Certas formas de se utilizar a linguagem foram abolidas, elas não existem mais. Então as pessoas podem até ter aquele impulso de falar determinada coisa como um indivíduo só, mas elas não têm mais o vocabulário para falar. O Conselho dos Eruditos afirma que conhecemos todas as coisas que existem e, portanto, as coisas que não são conhecidas por todos não existem. Olha só, aqui não acontece somente o controle pela linguagem, mas também há até o controle do conhecimento. Se o Conselho dos Eruditos disser, que no caso aqui é um conselho dos intelectuais, seria um conselho dos cientistas. Se eles disserem que determinada coisa não existe, as pessoas são obrigadas a acreditar que aquilo não existe, porque afinal é o Conselho dos Eruditos que determina o que é conhecimento. E aí, portanto, se determina o que é verdade.
Mas o personagem Igualdade 72521 é um personagem bastante inteligente e ele percebe que a coisa não é exatamente como diz o pessoal do Conselho dos Eruditos. Tanto é que ele diz a seguir: os segredos desse planeta não estão à disposição de todos os homens, mas apenas daqueles que os buscam. Sabemos disso porque conhecemos um segredo desconhecido para nossos irmãos. Novamente aqui atenção a essa conjugação verbal que ele faz. Sabemos disso. Na verdade, o que ele quer dizer é: eu sei disso porque eu conheço um segredo que é desconhecido para os meus irmãos. As pessoas não têm religião. Aliás, não se fala em religião. Não existe aqui nenhuma menção a um Criador supremo, a Deus, nada. Mas a gente percebe que certas expressões, certas atitudes dos personagens são atitudes de quem está num culto, de quem pratica uma religião. Então as próprias palavras, a linguagem desses personagens muitas vezes tem essa conotação religiosa. Há uma expressão que ele usa, ele fala que sejamos perdoados em certo momento aqui, na verdade querendo dizer que eu seja perdoado. Outra característica que faz a gente pensar que o Estado, que esse sistema em que as pessoas vivem é como se fosse o Deus delas, é que antes de dormir, com o braço direito estendido, elas devem fazer a seguinte prece. Fazer, no caso, uma prece coletiva. Não somos nada, a humanidade é tudo. Pela graça de nossos irmãos, estamos autorizados a nossas vidas. Existimos por meio de, para e graças a nossos irmãos, que são o Estado. Amém. O personagem principal, Igualdade 72521, acredita que ele é amaldiçoado. Na verdade, Igualdade 72521 é um cara extremamente inteligente, ele é mais inteligente que os demais e ele tem um desejo profundo de saber, uma coisa que ele não pode controlar, mas que nessa realidade de Cântico, esse desejo de saber, esse desejo por conhecer as coisas, de pensar, de questionar, de ter ideias, essas coisas são tolhidas, essas coisas são consideradas inapropriadas, são consideradas vícios. Não existe transgressão mais grave do que fazer ou pensar algo por si sós. Nós violamos leis. As leis dizem que os homens não podem escrever, exceto se o Conselho de Vocações solicitar que o façam, que sejamos perdoados. Mas este não é o único pecado que recai sobre nós. Veja, aqui ele está falando que ele está infringindo regras, ele não está cumprindo certas regras, ele está escrevendo. Como é que ele se atreve a escrever? Ele não pode fazer isso. Só se o Conselho de Vocações determinar, porque como eu disse antes, o Conselho de Vocações é aquele que determina o que cada pessoa deve fazer. E ele está escrevendo, como pode ele escrever? Igualdade 72521 foi designado para ser um varredor de rua, portanto ele não pode estar escrevendo, ele está cometendo um pecado grave. Ele também não pode pensar por si só, mas este não é o único pecado que recai sobre nós, ou seja, ele está se referindo a ele. Cometemos um crime ainda maior e para esse crime não há nome. Não sabemos qual tipo de punição nos aguarda, caso sejamos descobertos, pois tal crime não faz parte da memória humana e não existem leis que o prevejam. As pessoas acreditam que a solidão leva à corrupção, então as pessoas não podem ficar sozinhas, em hipótese alguma. As leis dizem que ninguém entre os homens pode estar sozinho, nunca e nenhuma vez, porque essa é a maior transgressão que pode haver e a raiz de todo o mal. Ser mais esperto, ser mais inteligente, ter uma capacidade maior de compreensão ou de fazer melhor uma coisa é considerado maligno. Se ficar claro que um estudante é mais inteligente, se ficar claro que ele compreende melhor uma coisa que os demais, ele é surrado. Há algumas coisas que eu gostaria de destacar aqui que são consideradas crimes, que são consideradas transgressões. Por exemplo, a transgressão de preferência. Em Cântico, uma pessoa não pode gostar mais da outra em relação a um grupo de pessoas. Se uma pessoa aqui quiser ter um amigo, se ela gostar de conversar com uma pessoa em específico, ela está cometendo o crime de transgressão de preferência, porque se ela gosta de conversar com fulano,
ela tem que gostar no mesmo nível de conversar com cicrano, com beltrano, etc. Porque, como eu disse, não existe essa coisa de ele é meu amigo, minha amiga, aquela mulher é a mulher que eu amo, aquele homem é o homem pelo qual eu estou apaixonada. Não existe isso aqui. Se isso ocorre, se alguém expressar qualquer coisa nesse sentido de preferir alguém, de preferir a companhia de alguém, ou de gostar mais de uma pessoa em relação às outras, ela estará cometendo crime de transgressão de preferência. Não é apropriado sorrir sem razão. Onde já se viu sorrir naturalmente para as pessoas? Não pode. Fazer desenhos, nem pensar. Só artista desenha. E só é artista aquele ao qual o Conselho de Vocações determinar para ser artista. Andar pelas ruas da cidade sem autorização. Negativo. Não pode. Conversar com alguém que está fazendo um trabalho diferente. Não pode. Cantar sem razão também não pode. Só se pode cantar nos encontros sociais, que no caso é o evento que ocorre todo dia, onde as pessoas cantam aí os 3 hinos que eu mencionei anteriormente. Essas são algumas regrinhas esdrúxulas que as pessoas não podem infringir. Ser feliz. Ser feliz é um dever, não é um direito. Aqui não tem esse negócio de buscar a felicidade, não. É obrigação. E o que é ser feliz aqui em Cântico? Vamos para as páginas 61 e 62. É proibido não estar feliz, porque conforme nos foi explicado, os homens são livres e a terra pertence a eles. Todas as coisas da terra pertencem a todos os homens, e a vontade de todos os homens é boa para todo mundo. Portanto, todos os homens devem ser felizes. Como é que a liberdade, se justamente ela começou a ser cortada pela linguagem, ao mesmo tempo em que é dever de todos ser feliz, não se pode sentir alegria demasiadamente. Não é bom sentir alegria demasiadamente, diz Igualdade 72521. Ou estar orgulhoso porque nosso corpo vive. Para nós não importa e não deve importar se vivemos ou morremos, o que significa ser como nossos irmãos são. Contudo, nós, ou seja, eu, Igualdade 72521, estamos orgulhosos de viver. Se isso representa um vício, então desejamos a virtude. É tudo trocado. A gente se lembra sempre de 1984. Não existe indivíduo, não existe sua vontade, seus sonhos. Aqui é tudo coletivo, é o sonho dos outros, é o sonho de todos. Mesmo que os meus próprios, mesmo que eu os tenha, eu não posso expressar isso. Então, o meu desejo tem que ser o de todos ao mesmo tempo. Quando eu li esse trecho de que ser feliz é um dever, eu me lembrei também de Admirável Mundo Novo. Em Admirável Mundo Novo, as pessoas têm que ser felizes o tempo todo. Só que nesse caso de Admirável Mundo Novo, é que as pessoas não querem sentir tristeza, elas não querem sentir frustração, elas não querem sentir ciúme ou sentir sentimentos de rejeição, entre outros. Então, o que é que elas fazem? Elas recorrem ao soma, que é uma substância que faz com que elas se sintam bem novamente. Visto que todos devem concordar com todos e não podem saber se seus pensamentos são os mesmos dos demais, todos temem falar. Como eu disse antes, Igualdade 72521 é uma pessoa bastante inteligente e ele tem o que ele mesmo chama de maldito desejo de saber. Ele tem vontade de aprender as coisas, ele tem vontade de saber, de adquirir conhecimento. Nunca paramos de fazer perguntas, não sabemos porque nossa maldição nos faz buscar aquilo que não sabemos, sempre sem parar, mas não podemos resistir. Ele quer tanto conhecer as coisas, ele quer tanto ser um erudito, ser um cientista, um estudioso das coisas, que ele recolhe até frascos de vidro. Coisas que para a gente pode ser insignificante, mas qualquer coisinha, qualquer objeto que pudesse fornecer a ele um conhecimento pouco que fosse, ele dava valor, ele estava guardando aquilo, tentando esconder, tentando encontrar uma forma de manter aquilo ali num local seguro para ele estudar aquilo. Entre as páginas 48 e 49, a gente vê que ele descobre um local que remonta aos tempos não mencionáveis. Esse local é desconhecido de todos.
ele começa a estudar ali, ele começa a levar as coisas dele para esse lugar, as coisas que ele entende que pode fornecer a ele algum tipo de conhecimento. E ele acaba fazendo uma importante descoberta. Ele decide apresentar essa descoberta ao Conselho Mundial dos Eruditos, que a rejeita. E uma das frases que um dos eruditos diz a ele é a seguinte: aquilo que não é compreendido por todos os homens não pode ser verdade. Então é dessa forma que o Conselho dos Eruditos manipula o conhecimento, controla o conhecimento, ou melhor, ele limita o conhecimento de um modo que as pessoas não têm condição de conhecer mais do que elas conhecem. Igualdade 72521 infringiu uma regra. Ele foi determinado para ser varredor de rua. Portanto, ele não poderia ousar adquirir conhecimentos, ele não poderia ousar fazer pesquisas ou atender a uma vontade própria de satisfazer uma curiosidade, de conhecer determinadas coisas. Ele tinha que permanecer naquela vida dele apenas fazendo exatamente o que o Estado determinou para ele, o que o Conselho de Vocações havia determinado, havia dito que ele deveria fazer a vida inteira. Quando se força as pessoas a serem igualmente inteligentes, a terem um tipo de compreensão, a ter um nível de compreensão igual umas às outras, o que na verdade se faz é matar a individualidade. Se uma pessoa tem grande capacidade para realizar determinada função ou para compreender determinado assunto, ela tem que ter liberdade para isso. Não dá para tolher essa pessoa, não dá para querer fazer com que ela se comporte como alguém que não tem capacidade para entender aquele assunto ao qual ela conhece tão bem, ao qual ela tem tanta facilidade. Quando a gente lê esse livro e quando a gente também lê um pouco a respeito do pensamento da autora, a gente percebe que esse livro é uma crítica a ideias coletivistas. O que é minha alegria se todas as mãos, até mesmo as sujas, podem alcançar? O que é minha sabedoria se até mesmo os tolos ditam sobre ela? O que é minha liberdade se todas as criaturas, mesmo as impotentes e rotas, são meus mestres? O que é minha vida se sou feito para me curvar, concordar e obedecer? É como se a autora chamasse a atenção mesmo para essa questão da importância da individualidade, do ser humano ter liberdade para fazer as coisas. Porque quando a gente tem liberdade para fazer as coisas, a história humana mostra isso, a gente consegue progredir. É justamente por causa da liberdade que tiveram que muitas pessoas criaram coisas que melhoraram a vida das outras pessoas. É justamente por isso. Também destaco aqui alguns trechos do prefácio. Esse prefácio é de autoria da própria Ayn Rand. Ele foi escrito em 1946. A maior culpa das pessoas é aceitar o coletivismo por negligência moral. Pessoas que querem se proteger da necessidade de tomar partido ao recusarem admitir a natureza daquilo que estão aceitando. Pessoas que apoiam projetos que conduzem à servidão e se escondem por trás da falsa afirmação de que são amantes da liberdade, sem dar qualquer significado concreto à palavra. Pessoas que creem que o conteúdo das ideias não precisa ser averiguado, que princípios não precisam ser definidos e que fatos podem ser eliminados simplesmente fechando os olhos. Essas pessoas esperam ver-se no mundo de ruínas sangrentas e de campos de concentração e escapar da responsabilidade moral lamuriando. Abre aspas. Mas eu não quis dizer isso. Fecha aspas. Aqueles que desejam a escravidão devem ter a bondade de chamá-la pelo nome. Devem enfrentar o significado completo do que estão defendendo ou permitindo que exista. O significado preciso, exato e completo de coletivismo, suas implicações lógicas, os princípios nos quais se baseia e das últimas consequências a que esses princípios conduzirão. Eles devem encarar isso e então decidir se é isso mesmo que desejam ou não. Bom, é isso, pessoal. Eu paro por aqui. E eu queria dizer, antes de concluir o vídeo, que a próxima obra distópica que eu vou apresentar é esta, Nós, do escritor russo Evgeny Zamyatin. Esta obra inspirou 3 autores a escrever distopias. São eles George Orwell, que escreveu 1984, Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, e Ayn Rand, que escreveu Cântico.
Essas 3 obras surgiram por inspiração deste livro aqui, Nós. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.